Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Forças Armadas prestarão apoio logístico e de segurança nas eleições em 12 estados. É isso mesmo. As Forças Armadas atuarão em mais de 600 localidades de 12 estados brasileiros para garantir a segurança e apoio logístico durante o primeiro turno das eleições municipais, conforme anunciado pelo Ministério da Defesa. A decisão foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira, 24, após analisar 53 pedidos de reforço de segurança de tribunais regionais eleitorais. O número de localidades atendidas pode aumentar, já que novas solicitações poderão ser feitas até 72 horas antes da votação. X envia recado a Moraes afirmando reconhecer e respeitar a soberania dos países onde opera. Enquanto aguarda o desbloqueio de suas atividades no Brasil, a rede social X de Elon Musk enviou um aceno ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, afirmando reconhecer e respeitar a soberania dos países onde opera. Em uma postagem na quinta-feira, 26, a conta da Plataforma para Assuntos Governamentais Globais prometeu continuar defendendo a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e por meio do devido processo legal. A declaração é como uma bandeira branca erguida em meio a uma disputa, um gesto de paz enquanto a plataforma busca o retorno de suas operações no país. Abre aspas. O X está dedicado a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e reconhecemos e respeitamos a soberania dos países em que operamos. Acreditamos que o acesso ao X pela população brasileira é essencial para uma democracia dinâmica e continuaremos defendendo a liberdade de expressão por meio do devido processo legal. Fecha aspas, afirmou a rede social. E em ato falho, com uma única frase, Barroso entrega à corte. É isso mesmo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou que as decisões do ministro Alexandre de Moraes refletem um entendimento comum entre os membros da corte. Barroso destacou que a medida de bloqueio da rede social X no Brasil não deve ser vista como uma questão política e ressaltou o respaldo institucional de Moraes no STF. Há uma institucionalidade por trás do que está sendo feito, não é um voluntarismo pessoal, afirmou o ministro. Sem querer, Barroso escancarou a unidade do STF perante as ordens de censura que o X enfrenta. O faroeste brasileira repercute a frase de Barroso. Luiz Roberto Barroso disse em entrevista à CNN, como eles gostam de uma entrevista, né? Eu acho que esse pessoal do STF, principalmente o Barroso e o Alexandre de Moraes, eles abrem a geladeira e começam a falar. Abre a geladeira, porque vem a luz na câmera. Abriu a geladeira, eles começam, povo brasileiro. O Barroso, ele disse em entrevista à CNN que as decisões do ministro Alexandre de Moraes Maduro não são consideradas personalistas nem monocráticas. Vocês estão segurando o brioco que ele vai cair. Sabe por quê? Porque elas refletem um sentimento coletivo na corte de proteção da democracia. Você sabe que ele falou que o Moraes tem apoio institucional do Supremo. Ou seja, agora é o seguinte, que jogada foi essa, doutora? Agora é o Supremo, não pode derrubar o Moraes só. Se for derrubar o Moraes, derruba o Supremo, quero ver quem é homem. Na verdade, e homem não tem? Na verdade, Cadê a gente vê que há... Como diria a Sinira. que há pelo menos uma omissão, né, dos Lembra ministros. da Sinira, da Tieta? Lembro, então tá lembro. Tieta foi bom, hein? Foi bom. Mas aqui, na verdade, há uma omissão por parte de toda a corte em relação a esse absurdo que vem sendo feito com a Constituição e com a legislação do Brasil. Nós estamos visivelmente vivendo tempos sombrios, onde o Alexandre de Moraes, seja personalíssima ou não as suas decisões, sejam personalíssimas ou não as suas decisões, elas
usam a legislação para burlar muitas vezes situações, intima de qualquer forma, manda prender, condena 17 anos, proíbe dar entrevista na Folha, enfim, pega a legislação e a Constituição ao seu bel prazer. E o chat tá aí. É que eu esqueço de abaixar o negócio. Que eu liguei pro chat GPT, aí eu voltei pro YouTube, aí tava com volume. Mas que essas decisões têm tido, os outros ministros têm sido cúmplices do Alexandre de Moraes, eu já tinha essa avaliação, não precisava nem do Barroso dizer. E, de toda forma, a gente continua aí empenhado no impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente quem, cara pálida? A sociedade brasileira, a população brasileira. Ah, bom. Agora... E domingo agora teremos o manifestação na minha cidade, Belo Horizonte. Estarei voltando para lá. O pessoal do Clube Jaraguá vai? Vai, eu vou filmar. Um beijo, dona Graça! Um beijo pra dona Graça, que me defende, a dona Graça, lá no Jaraguá. Viu, Luiz Arthur Nogueira? E agora, porque tendo abrido essa questão de que o STF o endossa, e não são os 11. Disso eu estou certo, não são os 11. Então o Barroso está mentindo. E a gente sabe que ele é dado a mentir. Primeiro, no julgamento da droga, quando ele confrontou o ministro André Mendonça, mentiu que não se estava discutindo ali a descriminalização do uso de maconha, porque se estava assim. Porque ela está dentro da lei de droga no capítulo dos crimes. Ele mentiu. Ele mentiu em vários outros momentos. Mentiu, inclusive, à própria justiça, quando ele decidiu fazer política. Ele mentiu quando disse que o STF era uma corte política, quando ela é uma corte técnica, ao menos deveria ser. E agora ele está mentindo, eu tenho absoluta certeza, porque o Alexandre de Moraes não tem respaldo dos 11 ali. Pois é, Pavinato, tão grave quanto a mentira... Será que ele deve entrar no inquérito das fake news? Poderia, né? Boa pergunta. Tão grave quanto a mentira é ele usar o cargo de presidente supremo para tentar falar em nome de 11 ministros, né? Quando ele usa o termo assim, sentimento coletivo é muito aberto, quer dizer, é unânime, é um sentimento unânime. Não, agora eu vou te dizer uma coisa desse coletivo, né? Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.1990, artigo 81, ela fala que interesses ou direitos difusos e interesses ou direitos coletivos, aí ela dá a definição nas alíneas A e B, salvo engano. Ela fala o seguinte, que o interesse ou direito difuso é o transindividual, que reúne, né, sem personalizar ninguém, um grupo indeterminado de pessoas. Indeterminado e indeterminável. E o coletivo é um grupo que será determinado ou, embora indeterminado, determinável. Então, quando ele fala coletivo, ele pode estar falando só do STF. Tá. Dos 11 ou de pedaço? Pois é, aí é que fica estranho. Então, essa que é a Porque dúvida. o STF não tem sentimento coletivo, é por isso que temos 11 ministros, Claro. para que possam divergir. Exatamente. E quando ele fala que não são decisões personalistas nem monocráticas, obviamente que são decisões personalistas e monocráticas. Não à toa o Congresso está debatendo o quê? Um projeto, uma PEC, né? Proposta de emenda à Constituição para acabar com essas decisões monocráticas. Ou pelo menos para regular, né? Para que não ocorra a todo momento, porque isso incomoda. Agora, a omissão dos demais ministros que eventualmente não concordam... Eu não acho que é omissão, não. Eu acho que são covardes mesmo. E coniventes, né? Porque já virou conivência. E agora, a partir deste momento, quando o presidente Supremo diz ou tenta dizer que todos apoiam Alexandre de Moraes, todos concordam, quem não se pronunciar contrariamente a isso, o silêncio vai o quê? Determinar que está concordando com o que disse o Barroso. Então agora, se todos ficarem silentes, significa que todos concordam com Alexandre de Moraes. É uma arapuca isso. Com certeza. É uma arapuca, porque é um caso que pode chegar pela técnica a ser julgado e tecnicamente ninguém deveria falar. É um problema. Exato. O Barroso ele trouxe um problemaço agora. Sim. Exato. Pra Mas corte. ele não se importa, né? Aliás, o que eu vejo, na verdade, é uma estratégia dele
com o objetivo de constranger aqueles que podem ter uma visão diferente da dele ou do Alexandre de Moraes. Então, eu vejo que é uma estratégia dentro desse jogo, não é? E uma forma de falar, olha, pensa bem no que você vai falar, não é? Porque nós aqui estamos fechados, não é? Se você quiser continuar onde você está, não é? ou manter as suas benesses que tem atualmente, então é melhor ficar caladinho, porque nós vamos constrangê-lo até o final. Vejo sim que é uma estratégia, não é à toa que o Barroso fala dessa forma, até porque, para além dessa estratégia de constranger quem pode ter uma visão diferente, né, e a partir disso julgar de uma forma diferente, ele também tem essa estratégia de tentar fazer com que o STF apareça para a população como se fosse, sim, uma instituição unida, que está, assim, apoiando as decisões do Alexandre de Moraes. Ou seja, ao invés de promover justamente o contrário e que se tenha divergências e que essas divergências sejam respeitadas, eles buscam essa estratégia da opinião homogênea. Você sabe que o Barroso ele também é um outro que jogou a carreira no lixo. Sim. Porque ele, antes de ser ministro, ele tinha pareceres, assim, realmente sensacionais, extraordinários, de um brilhantismo. E ele discorria principalmente sobre o princípio da equidade, da igualdade. Ele jogou tudo fora. Paulo Gonet jogou tudo fora. Isso é os únicos que tinham, né, uma herança dentro do pensamento jurídico. E agora, professor, sabe o que eu fico pensando? Que uma vez que ele fala isso, não, a gente fechou com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes nos representa. Isso. Fechou. Nós temos ações, por exemplo, Daniel Silveira, nós temos a ação do Clezão lá dentro, por exemplo. Vamos voltar para o Clezão. Como é que algum juiz pode agora julgar um pedido contra o Moraes se todos eles, pela boca do presidente, se declararam suspeitos? Não pode ter juiz suspeito no direito brasileiro. Não pode, não vale julgamento de juiz suspeito. Então, o que vai fazer? Não tem mais a prestação jurisdicional? Aí eu fico pensando, o que dá para fazer? Levar para Tribunal Penal Internacional já direto? Ou, talvez, uma vez que o Barroso... Isso por conta do Barroso. Olha como essa fala é importante. Tem coisas que a gente não percebe. Mas Al Capone, ele foi preso não por traficar cocaína, não por ser um gangster, por não pagar imposto. Então, uma besteira, às vezes, abre a porta do inferno. E, para mim, essa fala do Barroso abriu a porta do inferno. Por quê, professor? Porque quando ele diz que aqui todo mundo é suspeito, ninguém pode falar, julgar nada do Alexandre, ou vai direto para o Tribunal Penal Internacional e o STF não tem mais legitimidade para analisar ninguém dos 11, ou o Congresso precisa fazer um projeto de emenda constitucional que crie um tribunal temporário, tipo o julgamento de Jerusalém, que cria um tribunal temporário com critérios de notável saber jurídico para julgar os casos do ministro Alexandre, por exemplo. O que nós podemos fazer? Seria possível fazer isso, mas nós não podemos esperar de indivíduos tão limitados como poucas vezes na nossa história nós temos um Congresso que é perpassado de um nível de mediocridade poucas vezes na história. Eles não teriam nem capacidade de entender o que você está falando. Esse é um grande problema. Mas quando você usou um termo que para mim é um termo que ele simplifica absolutamente. Oi? Termostato. Não foi o termostato, foi fechou. O que ele disse é que todos estão fechados num problema. Isso, para mim, é o que corporifica a ação da declaração, melhor dizendo, do Barroso. Olha que coisa curiosa. O mal, ele nunca é genial, porque ele não consegue ver as consequências de forma absoluta. Por isso, ele é sempre limitado a resposta a coisas imediatas. O mal nunca é sábio, porque ele não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso que ele é o mal. Mas ele é sempre inteligente. E a inteligência, ela tem determinados aspectos e funções, dentre elas o pensar estrategicamente. Por que eu digo que o fechou é que simplifica ou sintetiza a ação do Barroso? Primeiro, ele pega e diz o seguinte: todos estamos fechados com o Alexandre de Moraes.
ele praticamente diz, as decisões dele não apenas são legais, como nós que temos o papel de dialogar e fazer a interlocução ou contraditório com o Moraes, não vamos fazer. Por quê? Porque nós concordamos com ele. Simplifica o que ele está dizendo. As ilegalidades dele são legais. E aquele que vier falar qualquer coisa, ou se manifesta agora e vai ter a repulsa da galera que já está fechada, ou então se acovarda e fica calado. Exatamente como você falou. Ele simplesmente colocou na situação de que, doravante, foi o Arthur que disse, se você calou, você está configurado como parte daquilo que está fechado, independentemente de você fazer parte do grupo ou não. Doravante, você é grupo também. Então se prepare, porque qual é a primeira ação daqueles que estão cometendo erros? Eles tentam, de alguma maneira, colocar mais indivíduos no grupo do erro. E aqueles que não estão, por serem minoria, eles já dizem quais são as consequências caso eles façam alguma coisa. De imediato, vão ter a contraposição do grupo majoritário. E, a longo prazo, eles serão coniventes e serão parte. Indiretamente, eles serão taxados como também membros do grupo. E tendo fechado com eles. Isso que o Barroso fez, só para encerrar dentro do que você falou. Eu, particularmente, não acredito que exista no nosso legislativo, não é disposição, com todo respeito ao legislativo, eu nunca vi tanta gente medíocre reunida por metro quadrado. Nós temos ilhas de pessoas brilhantes lá que estão trabalhando constantemente, estão querendo fazer uma coisa certa, em especial aqueles vinculados à direita, que estão tentando fazer algo, mas eles não têm a capacidade de entender as consequências históricas do que eles estão fazendo. Porque eles estão apenas preocupados em resolver o seu problema imediato. Garantir poder, garantir eleição, garantir grana, garantir aquilo, garantir emendas, garantir os seus amigos. É só isso que eles estão preocupados. Primeiro, eles não têm capacidade. O que nos resta, sinceramente, é apelar para as cortes internacionais. Porque os atos que estão sendo cometidos no Brasil são suficientes para justificar uma ação contra várias dessas personalidades. Porque eles atentam contra os direitos humanos, eles atentam contra quaisquer situações ou liberdades que constituem o Estado Democrático de Direito. O que eles estão fazendo, e quando você vê as ações que são corporificadas nos atos nas decisões dos nossos ministros do Supremo, todas elas são inconstitucionais. Essa é a razão pela qual, independentemente do que o Elon Musk fez, se foi uma estratégia correta ou adequada para a sua empresa, o que ele fez neste momento, existe condição de o mundo entender o que está acontecendo no Brasil e saber quem são essas personagens. Hoje, a foto desses indivíduos que constituem o Supremo Tribunal Federal estão nas mãos das grandes personalidades mundiais que têm interesse em fazer alguma coisa que preste em termos de liberdade e democracia. Bom, agora, essa notícia eu vi na Folha hoje. Na verdade, esse artigo é do dia 5 de setembro. Mas eu realmente coloquei na pauta porque é uma coisa que eu fiquei em choque ao ler. Em choque. E tenho certeza que vocês vão ficar. Em choque. O tamanho da desfaçatez, da hipocrisia, da cara de pau da esquerda internacional. O jornalista norte-americano Arthur Sulzberger, que é presidente do conselho do jornal The New York Times, disse, num artigo que ele escreveu para o Washington Post, está preocupado com a guerra silenciosa contra a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, caso Donald Trump volte à presidência, devido aos recentes ataques do ex-presidente direcionados à mídia. No artigo, senta que lá vem a história. No artigo, o publisher, o chefão do The New York Times, ele cita como exemplo outros países que passaram por situações semelhantes, como Índia, Hungria e o Brasil. Mas não é por causa do Alexandre de Moraes. É alegando os abusos de poder por parte do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O Arthur Sulzberger disse o seguinte sobre Bolsonaro: embora grande parte dos danos que ele causou às tradições democráticas tenha sido revertida, as normas em torno da imprensa livre e da liberdade de expressão permanecem enfraquecidas.
Fecho aspas. Toma-lhe! Aí todo mundo achando, o mundo agora sabe que a liberdade de imprensa no Brasil não há. Vem o chefão do jornal de maior circulação dos Estados Unidos, ou um dos, e escreve um trem desse. Olha agora, quem poderá nos defender, Arthur? Ô, Renato, ou ele é mal informado sobre o Brasil, ou ele é desonesto intelectualmente, ou ele é um canalha. Simples assim. Os três. Militante. Ou os Desonesto. três. Ou os três. Pave, eu vou fazer uma pequena... Primeiro, eu não me incomodo que um jornal tenha uma linha ideológica. Ele tem o dever de assumir essa linha ideológica, ele pode ter, isso não existe problema. O que ele não pode é ser desonesto intelectualmente. O que este senhor... Veja, o publisher é quem? Ele é o editor-chefe. Ele é o cara que diz qual é a linha editorial de um jornal, o New York Times, inclusive, tinha uma coluna do Lula. Durante o governo Lula, não sei se vocês estão lembrados. E é uma coluna que ele nunca escreveu. É isso que é o mais sensacional! Cara, você falou o que ia dizer. E, curiosamente, ele considerava isso como uma manifestação do Lula, um texto do Lula, sabendo que o Lula não escreve nem em garunhês. Não escreve em português, ele não sabe escrever, imagina em inglês. Ah, mas alguém traduzia. Agora a Essa Ju conversa já fiada. tá ajudando. Não é, né? não é que alguém traduzia, no caso alguém, como é que fala? A tradução é do inglês pra cá, pra lá. Aí ele fala versus assim, da Janja, versão. deixa a porta. Apresentava abre a versão. a porta. Ela fala, já tá abrida. Mas veja, É uma beleza. e ele tinha... Aí você encontra este senhor que com a desonestidade intelectual absoluta, ele coloca a culpa da perseguição à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão no Brasil no Bolsonaro, que não fez nada contra ninguém. O Bolsonaro não acusou... A única coisa que o Bolsonaro fez, trazendo o critério de justiça, é eu não posso dar dinheiro de publicidade desproporcional à pauta de cada um. Eu não posso dar 50%, 60%, 70%, 80% para um determinado canal, se você tem que distribuir para todos. E mesmo assim, eu não vejo lógica em estar distribuindo publicidade pública para jornais, se Não quiser, devia nem que vai existir. buscar a publicidade. Ah, não mas deveria nem então existir. Agora eu entendi a matéria. O problema é financeiro, que o Bolsonaro fechou um pouco as torneirinhas. Não, e também tem aquela coisa. E aí ele tá com medo do Trump fazer a mesma coisa. Porque, o que eles têm medo? é claro. Olha a postura. Que a gente diz, eu sou o New York Times. Que é uma porcaria. Eu sou um baluarte do jornalismo. Estou lá. Tem meu busto. Aí vem um presidente que fala que eu publico mentira. Ai, isso me ofende, isso me acusa. Prova que é verdade. Aliás, eu acho que esse senhor aqui, eu também não sei que mal lhe acomete. Que mal lhe acomete. Mas uma coisa eu sei que ele não tem, que é vergonha. Porque liberdade de expressão, dentro da qual está a liberdade de imprensa, ela admite o contraditório. É que antes, lá atrás, quando não existia a rede social, não tinha esse contraditório. Então era só o que elas falavam que circulava. É isso aí. Aí elas escolhiam quem ia falar. Se tinha alguém importante falando alguma coisa, era só ela escolher, ignorar, e essa pessoa virava louca. É verdade. É isso mesmo. Pega o Enéas. É verdade. O Enéas é um exemplo disso. É. O Enéas, ninguém dava atenção pro Enéas Carneiro. Por quê? Porque não tinha rede social. Então, a imprensa não escolheria. Primeiro que ele é esteticamente feio. Né? Não pega bem para a audiência. Segundo que o que ele fala é muito forte. Também não pega bem para a audiência. Então, eu não escolho o Enéas, ele fica falando sozinho, vira um palhaço, e eu escolho os de cueca limpinha. Os de cueca limpinha vêm aqui, o William Bonner. Aí ele escolhia. E como não tinha rede social, né, era a palavra delas. Aí, com o fenômeno da rede social, o povo começa a falar. Na verdade, é a voz do povo que é insuportável. Somos nós, gentalha, que esses barões não gostam. Os barões não gostam da gentalha. É por isso que estão aqui. Então agora ele está com medo do Trump voltar e o Trump bater de frente. Ela publica uma coisa, ele pega e fala, isso é mentira. Mas uma coisa, meu senhor do The New York Times,
Uma coisa é um presidente que fala, ó, você está publicando mentira, esse jornal não vale nada. Isso é do jogo. Porque isso é do jogo. O que não pode é acontecer o que está acontecendo no Brasil. Porque contra-informação é um desmentido ou uma outra opinião. E não tirar de circulação. Então, se o senhor acha que a democracia brasileira está se recuperando porque os canais de comunicação da atualidade estão sendo sonegados ao povo, o senhor é um completo de um imbecil de marca maior, é um estúpido não sei qual tamanho, porque não dá nem para descrever com a circunferência do globo terrestre. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.